E esses algoritmos, eles reforçam a tendência de busca das pessoas. Se uma pessoa buscar algo bom, o algoritmo vai reforçar aquela busca. Mas e se ela estiver, por exemplo, lutando com a pornografia? E se ela estiver, por exemplo, lutando contra uma situação de pecado que a assedia? Eventualmente ela tiver uma queda e ela buscar algo dessa natureza, o algoritmo vai mapear isso e vai bombardear essa pessoa com essas informações. Então esses riscos fazem com que nós venhamos a nos relacionar com a internet de maneira também a não sermos ingênuos e sabermos que temos que ter uma inserção nesses espaços públicos e de comunicação com muita inteligência e sabedoria bíblica. Está no ar, podcast Mais Verdade e Vida. Olá, sejam muito mais que bem-vindos a um podcast Mais Verdade e Vida. Eu sei que você fala assim, Jean do céu, cadê você? Aonde você estava? Eu estava sempre atrás das câmeras, como vocês estavam percebendo. Aí eu coloquei o pastor Herbert, falei assim, Herbert, me ajuda, e a gente vai trabalhar em união, né? Então sejam muito mais que bem-vindos ao nosso podcast Mais Verdade e Vida. É um podcast que a ideia central sempre é falar sobre teologia. Então você quer aprender um pouquinho de teologia com reverendos capacitados, gabaritados, sempre professores do IBA, né? Que vêm fazer uma ministração de aula aqui na nossa igreja e acabamos também falando assim, olha, compartilha um pouquinho do nosso conhecimento, do seu conhecimento com a gente e também com quem está ali na internet, né? Então, quero agradecer muito a você que já curte e compartilha há muito tempo o nosso podcast. E quero hoje apresentar a vocês um pastor reverendo que veio de Cuiabá para cá ministrar uma aula que alguns falam assim, Ih, essa aula vai ser chata, que metodologia, e ele transformou a aula em algo bem interativo. Quero apresentar a vocês o pastor reverendo Marcos, que também é diretor do IBA. Manuel, cara. O que eu falei? Marcos. Manuel Delgado. Eu falei Marcos, né? Então é o seguinte, para não perder a deixa, ó, só pra vocês terem uma ideia, vota pra mim. Só pra vocês terem uma ideia, bota pra mim aqui. Só pra você ter uma ideia, que a gente erra aonde a gente tá. E eu falei, tava testando, Manuel. Eu tava falando assim, não, eu não vou errar. Porque o pastor Marcos, a gente entrevistou ele recente. Né, e ficou marcado no pastor Marcos, né? Marcos Queiroz. Mas fazendo a correção, tá? Aqui é podcast, você sabe que a gente erra, aqui é podcast. A gente vai errar e não vai cortar nada, porque aqui é natural, né, professor? E Manuel, pastor reverendo Manuel Delgado, me perdoe pelo erro, pastor, porque a gente é muito entrevistado e acaba que a gente erra o básico, que é o nome. Me perdoa de coração. Eu quero que o senhor se apresente, quem é o senhor, quem é hoje o pastor Manuel Delgado. Graças a paz, você que está assistindo, telespectador, obrigado pelo convite, né, de estar aqui no podcast. Estou até rouco, né? Porque a gente teve um final de semana muito intenso no Instituto e nós temos aqui uma extensão em Rio Verde, Goiás. Eu também fico na mesma situação sua, tá? Então você já tá perdoado pelo seguinte, tem dia que eu chego pra Cristina, secretária lá do IBA, eu falo, Cristina, onde eu vou dar módulo e que matéria que é mesmo? Aí ela dá risada e fala, pastor, o senhor vai estar no módulo tal. Hoje o IBA, ele é uma instituição teológica da Igreja Presbiteriana, que ensina teologia reformada. Você sabe que a teologia reformada, graças a Deus, está num bom momento no Brasil, que ela está se difundindo muito, e por esta razão nós estamos atendendo muitos pedidos de igrejas locais para que nós levemos a instituição para ensinar teologia reformada. Então, a nossa presença aqui é essa. Hoje eu sou o diretor do Instituto Bíblico Augusto Araújo, sou pastor presbiteriano há mais de 20 anos e também professor de teologia. E tenho lecionado diferentes disciplinas e nesse final de semana, por exemplo, nós ensinamos metodologia científica aplicada ao método teológico. Aí teve alunos, né, que perguntaram, meu Deus, metodologia científica, já aprendi isso na faculdade, na pós-graduação, será que não vai ser chato, não vai ser redundante? E nós tivemos um momento muito intenso, muito prazeroso, passou muito rápido,
passou muito rápido e foi um tempo bom. Então, hoje eu estou diretor no IBA, servindo ali no Corpo de Cristo, em tempo integral, é meu campo. Meu campo hoje é o IBA, e nessa qualidade de diretor, tenho servido a igreja local, as igrejas locais. Joia? Joia. Maravilha. E se eu errei o nome do pastor, é porque ele queimou nossa cabeça sexta e sábado. Que um conteúdo tão intenso, tão legal, e a cabeça da gente vai queimando, e a gente tá aqui, a gente auxiliando, correndo para lá, para cá, porque aí a gente cansa uma hora ou outra, né? Como diretor do IBA, o senhor começou há 7 anos atrás, praticamente. Não, há 4. Mas o meu vínculo com a instituição passa de 20 anos. Eu fui aluno do IBA, como vocês. Hoje você é aluno, inclusive. Eu fui aluno do IBA nos anos 2000. Me formei na casa em 2003 para 2004. Depois disso, em 2005, eu já me tornei professor do Instituto. Então, eu tenho esse vínculo de professor. Fui coordenador de uma extensão, de um polo, em Lucas do Rio Verde, onde eu fui pastor. Eu exerci o ministério em Cuiabá 10 anos, na Igreja Central, na Igreja Presbiteriana Betânia, o reverendo Nelson. Conheço. João Petrecelli. Um ano trabalhei com eles, foi uma bênção. Depois eu trabalhei 10 anos na Igreja Central em Cuiabá, onde foi a sede do Supremo Concílio da igreja. Participei daquele projeto da construção do templo, todo aquele movimento, e eu coordenei 10 anos o setor de ensino da igreja, uma estrutura muito grande de ensino que existe lá. Depois disso, eu fui para Lucas do Rio Verde pastorear. Aliás, sempre tinha confusão, Rio Verde e Lucas do Rio Verde. São 2 cidades maravilhosas, inclusive. E pastoreando em Lucas do Rio Verde, tive a alegria de participar de um projeto de expansão da igreja e construção do templo. Coordenei um polo do IBA lá, e aí essa experiência acumulada e mais a minha formação, hoje eu estou finalizando um doutorado em teologia, que é o DEMIN, né, o doutorado em ministério. Eu fui convidado para assumir essa posição de diretor do Instituto Bíblico. Então, houve uma profunda identificação, porque eu já vinha exercendo, pelo menos com a casa, há 20 anos, um bom relacionamento. E quem trabalha, quem vem dessa área de educação, vê uma mudança ao longo do tempo. Igual a gente, até o senhor estava falando na aula que o senhor ministrou, a adaptação entre as gerações aos conteúdos, à forma de ensino. Por exemplo, antigamente o aluno ele teria que ter ali o material físico para estudar. E depois ele saiu do físico para o semipresencial e depois chegou no 100%. E aí também a gente tem 2 choques de geração na mesma sala de aula. O aluno que prefere livro digital, o aluno que prefere livro físico e assim por diante. Quando o senhor veio desses 20 anos de IBA, a mudança que o senhor foi percebendo ao longo dessa jornada, como o senhor, agora como diretor, pensa em fazer para conseguir saciar tanta necessidade dos alunos mais antigos, que têm aquela experiência do físico, palpável, do argumento, para aqueles alunos que querem algo muito rápido, que são a nova juventude aí? Excelente sua pergunta. Na verdade, quando eu assumi o IBA, agora, né, como diretor, eu assumi o IBA no 2º ano da pandemia. Então, essa realidade já nos colocou todos num cenário do qual nós não vamos retroceder mais. Então, antes, os dispositivos tecnológicos era coisa de professores mais pioneiros, né? Não sei se essa é a sua experiência de professor também, sim. Né? Então, os professores mais pioneiros, alguns já gostavam de data show, né? Algum recurso educacional diferente. Eu era um desses, que gostava de tecnologia, de recursos pioneiros, né? Um slide melhor, trabalhar, por exemplo, modelos alternativos como o Prezi, além do PowerPoint e outros recursos similares. Mas a educação teológica e a educação, ela, por via de circunstância, ela deu um salto. O salto que foi dado é o seguinte: essas tecnologias já existiam, mas havia uma lenta adesão a elas. Com o advento da pandemia, foi obrigado, da noite para o dia, todos a se adaptarem a essa realidade. Então, hoje, no mínimo,
mesmo quando você tem o ensino presencial, que é o caso do IBA, o ensino acaba sendo híbrido. Então eu acho que o ensino híbrido ele veio para ficar, né? E nós estamos nos adaptando a essa realidade. Outra coisa que você mencionou é a questão do choque geracional. A gente comentou isso no final de semana. E esse choque geracional, ele me faz lembrar a professora doutora Nancy, uma colega minha de doutorado, que ela escreveu justamente sobre o impacto disso na teologia e no ensino missiológico. Nós levamos ela no IBA para dar treinamento aos nossos professores. Então existe o nativo digital, né? E existe o migrante digital. Então nós somos os migrantes digitais, né? Nós somos aqueles que nasceram num contexto analógico, né? E vimos a transição da tecnologia, da informação, da informática, a evolução disso, né? Nossos pais, um pouco menos, nós já mais inteirados, porque desde jovem ou criança começamos a ter acesso. Agora os nossos filhos já nascem numa realidade em que isso é o natural para eles. Então, por exemplo, às vezes eu descubro uma tecnologia nova, procuro a minha filha para contar para ela, tem 16 anos, chama Aninha, né? Ana Heller Delgado, né? E aí eu vou falar com a Ana, eu falo, Ana, você sabia de tal coisa? Aí ela fala, pai, claro que sim. Isso aí ficou velho mês passado. Fica um velho mês passado. Então é impressionante. Então essa realidade já está. Agora, o que ocorre? Dentro do possível, nossas instituições, elas, e com muito carinho, eu acho que é preciso haver um cuidado com as gerações, né? Para que a gente tenha esses dispositivos, use essas ferramentas, ao mesmo tempo que a gente tenha a qualidade e a percepção de envolver toda a igreja nisso. Esse é o nosso desafio. E o ruim é o seguinte, alguns pontos de vista, elas são a recusa inicialmente nessas tecnologias, né? Ontem o senhor mostrou uma ferramenta que a gente já, principalmente nós da mídia, a gente já usa a ferramenta há muito tempo, que é o ChatGPT. E no meio acadêmico, professores têm que ficar muito atentos, que o aluno vai lá também, usa de toda forma errada, que vai lá, pede para fazer um trabalho e ele só dá um Ctrl+C, Ctrl+V. E também a gente usa o ChatGPT para descobrir. Pega todo... Isso aqui é até o que a gente faz como professor. Pega todo o trabalho do aluno e joga no ChatGPT. Fala assim, GPT, você escreveu esse assunto? Aí o ChatGPT, sim, fui eu que escrevi. Aí a gente entra com a puxão de orelha do aluno. Só que, brincadeiras à parte, o ChatGPT, novas tecnologias, o data show, muitas das vezes na igreja, a projeção de algum vídeo, causa um certo estranhamento para quem já é tradicional, onde não tem essa tecnologia envolvida no culto. O senhor, quando pastoreou algumas igrejas, eu percebo que o senhor gosta muito de tecnologia. O senhor percebeu que aquele pessoal mais tradicional, assim, questão sem tecnologia na igreja, eles estranharam um pouco? E o que o senhor fez para quebrar esse ponto? Eu acho que o primeiro ponto é que essas ferramentas elas estão a serviço do propósito. Então, se eu ver que a ferramenta ela vai atrapalhar mais do que ajudar num determinado ponto ou contexto, então eu abro mão da ferramenta e alcanço o propósito. Então, eu acho que essa é a grande questão. Ao mesmo tempo, é inegável que esse avanço tecnológico vai se estabelecer na igreja e nós vamos avançar. Posso dar um exemplo assim. Eu pastoreava em Cuiabá, num contexto urbano, na capital, e já tinha dispositivos tecnológicos, uma estrutura muito moderna de educação cristã. Quando eu cheguei em Lucas do Rio Verde, era um contexto rural, uma cidade menor e um público muito mais tradicional. Então, o que eu fiz? Por exemplo, na pregação à noite, eu usava apenas o púlpito, a Bíblia, como essa, aberta, a exposição da palavra e uma imagem de fundo que remete ao tema que eu ia pregar. Ou seja, usar o audiovisual não significa necessariamente o uso de high-tech, mas usar princípios audiovisuais, como, por exemplo, a narração, o storytelling, a contação de histórias, que faz com que essa comunicação aconteça. Eu fiz, por exemplo, muitos treinamentos nessa área, treinei na área de andragogia, por exemplo, treinei na área de mídias para educação, minha esposa tem pós-graduação nessa área, então a gente vem se desenvolvendo nessa área. Mas sempre a ferramenta é instrumento, ela não pode ser um fator
impeditivo, né? Então você precisa ter essa sabedoria. Eu não tive, não. Quando eu cheguei, houve um choque muito grande, quando eu fui pastorear em Lucas do Rio Verde, e eu queria enfiar um modelo tecnológico numa igreja que ainda não tinha a plena compreensão disso, sem muita sabedoria. Depois Deus me deu sabedoria de perceber que ali no contexto em Lucas eu precisava primeiro fazer uma caminhada, depois fazer uma abordagem e eles gradativamente abraçarem ferramentas. Eu acho que esse ponto de equilíbrio ele é importante para nós, né? Agora, um dado histórico, né? A reforma protestante foi amplamente tecnológica, porque a reforma protestante ela abraçou, por exemplo, o advento da imprensa. E justamente o fato da imprensa com Gutenberg, né, no contexto da Europa, né, e a imprensa que surgiu na China, né, alguns séculos antes, a imprensa, quando surge, que é uma grande ferramenta, ela vai, por exemplo, superar todo o modelo anterior, que era o modelo dos copistas, dos papiros, né, dos manuscritos, e isso vai fazer com que seja impossível silenciar um movimento. Ou seja, era uma revolução de comunicação, fazendo com que o conhecimento chegasse de maneira mais rápida possível às pessoas. O que os reformadores fizeram? Se levantaram contra o advento da imprensa como ferramenta tecnológica? Não. Eles abraçaram as novas tecnologias e eles tornaram a reforma um movimento, o primeiro movimento de massa da história. O primeiro movimento de massa da história é a reforma protestante, que foi difundida pelo uso da imprensa na época. Então, nós, com as redes sociais e com a revolução digital, temos um desafio análogo, né? O exemplo dos reformadores nos ensina que novas tecnologias precisam ser bem aproveitadas, como um podcast tão bem feito como esse. Amém. A gente tenta, a gente está tentando ainda, a gente vai patinando, vocês verem aí, quem acompanha esse podcast, que vai melhorando ali, a gente erra aqui, a gente erra o nome de pastor que não pode, mas a cabeça da gente vai cansando, né, pastor? O pastor tá aqui desde sexta-feira, ele sabe muito bem, que fala e a cabeça cansa. Pensando nesse ponto, então, pastor, vamos entrar numa polêmica aqui. Polêmica não, mas é ponto de vista. Hoje a internet tem dois lados. O lado igual a prensa de Gutenberg, a primeira impressora de Gutenberg, que facilita o envio das palavras, da tecnologia. E, por outro lado, a mesma prensa que copia a palavra de Deus é a mesma prensa que copia palavras contra a Bíblia de Deus. Então, temos esse advento aí da internet. Hoje, a internet, o senhor como um lado um grande entusiasta da tecnologia. Hoje, essa internet, ela mais ajuda ou mais atrapalha? Eu estou falando em contexto de rede social. Excelente pergunta novamente. Eu vejo que os princípios da palavra são eternos, transculturais, né? E a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Tiago, na sua epístola, ele já fala sobre o uso da língua, né? E quando ele fala sobre isso, ele fala do uso da comunicação, né, de maneira indevida, dentro da própria igreja, né? Que a língua ela pode ser como uma labareda, uma pequena chama, né? Uma pequena faísca que incendeia uma floresta, que destrói e é destrutiva. Então, na verdade, nós podemos falar que esse é o potencial negativo e positivo da comunicação. Então, nós temos um potencial positivo da comunicação, mas nós temos um potencial negativo. Nós precisamos aprender a ter domínio próprio, a medir as palavras e a compreender os contextos. Eu fiz a minha tese de doutorado na área de teologia pública. Uhum. E a teologia pública, ela aborda justamente isso. Qual é a aplicação da palavra de Deus, da teologia na esfera pública e como nós nos expressamos na comunidade visando o bem comum. E quando a gente pensa sobre isso, nós temos muito a crescer na comunicação. Por exemplo, nós não conseguimos ainda discernir que o espaço da rede social é um espaço público. E por ser um espaço público, eu não posso falar qualquer coisa. Eu preciso ter cuidado. Uma pessoa, quando vai para um ambiente público e ele sabe disso presencialmente, ele modera suas palavras. É diferente de uma palavra que ele fala num contexto privado. E ele não percebe que a rede social é um espaço público. Então, esse espaço público, ele precisa que você o ocupe de maneira sábia, de maneira moderada, com uma palavra temperada com sal, para usar as escrituras sagradas de referência. Ou seja, nós precisamos ter
uma comunicação coerente, consistente e que entenda que nós estamos num espaço público. Então isso cada vez mais vai ser necessário. Nós já estamos nessa realidade. Outra coisa que nos preocupa é que as redes sociais trabalham com algoritmos. E aí você sabe sobre isso como profissional da área de comunicação. E esses algoritmos, eles reforçam a tendência de busca das pessoas. Se uma pessoa buscar algo bom, o algoritmo vai reforçar aquela busca. Mas e se ela estiver, por exemplo, lutando com a pornografia? E se ela estiver, por exemplo, lutando contra uma situação de pecado que a assedia? Eventualmente ela tiver uma queda e ela buscar algo dessa natureza, o algoritmo vai mapear isso e vai bombardear essa pessoa com essas informações. Então, esses riscos fazem com que nós venhamos a nos relacionar com a internet de maneira também a não sermos ingênuos e sabermos que temos que ter uma inserção nesses espaços públicos e de comunicação com muita inteligência e sabedoria bíblica. Não podemos deixar de falar dos nossos patrocinadores e apoiadores. Quero te fazer também esse convite. Participe, apoie esse projeto que para levar para outras nações e todos os cantos também aqui do nosso Brasil. Quero agradecer a Zúculo Autotransportes por nos apoiar. Quero agradecer também a Manancial, faixas e fachadas. Até a fachada daqui da nossa igreja foi feita pela Manancial, como já mostramos em podcasts anteriores. Quer saber como é que ficou? É só entrar no último podcast que vai estar lá a fachada certinho, como que a Manancial fez. E também quero agradecer a JR Carnes. A JR Carnes fica aqui no Parque Bandeirantes, na Avenida Pedro Ludovico. Então, todos esses 3 apoiadores, quero agradecer imensamente a vocês. Quando a gente cuida também da parte de mídia aqui da igreja há 1 ano, né, mais ou menos. Toda vez que a gente vai fazer alguma campanha de impulsionamentos, cai. Toda publicação, o senhor falou algo bem interessante, toda publicação que a gente vai fazer, o algoritmo derruba. Porque não é interessante. Por quê? Onde você entra na rede social, né, a gente tem ali 2 pontos, que é onde você vê realmente uma autoexposição do corpo, onde você é o famoso mendigo digital. Vai ter gente que vai encher o saco, porque não é mendigo. É o seguinte, pessoas que mendigam é aquelas que ficam buscando afeto de um coraçãozinho, um like. Eu preciso me sentir bem fazendo isso. Quando você faz isso, você tem um algoritmo que ele vai realmente te bombardear, igual que o senhor falou mesmo. E, infelizmente, isso atinge pessoas de forma oculta dentro da igreja. O senhor pegou nesse ponto aí, e o senhor vendo, tem o lado da teologia pública também, a teologia interna, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre. Hoje, tem muita gente que está na rede social, cristão, que está sendo bombardeado por esse algoritmo. Aonde que está entregando o quê? Muita pornografia. A gente está correndo muito risco quando eu falo essa palavra, porque isso aqui pode cair em qualquer momento. Olha só. A gente já teve uns chamados assim, principalmente quando o Nelson veio. Nossa, o Nelson... foi o campeão, ele foi o campeão. Foi o podcast. O Nelson é muito incisivo. Que a gente teve teve uma boa quantidade de visualização, porém a gente teve que ficar olhando. Vai cair? Se cair, a gente já tem que ter um do lado ali, né? Igual a gente está falando sobre esse ponto. Hoje, a tecnologia está dentro da igreja, o pessoal está na rede social e a pornografia ela está oculta dentro das casas. O senhor como pastor, o senhor como um orientador, como que nós cristãos que estamos na rede social, a gente pode meio que se proteger desse aspecto? Porque o algoritmo ele vai te enviar, mas o que eu faço para não ser bombardeado por essa tecnologia negativa, digamos assim? É o exercício do domínio próprio, mas a gente precisa compreender esses funcionamentos. Se uma pessoa também muda o seu comportamento, o algoritmo também vai se adequar
e vai começar a mudar até que haja uma conversão da rede social da pessoa, vamos colocar dessa maneira. Então, essa é a primeira palavra. Segunda é que, curiosamente, ontem eu estava lendo e compartilhei num grupo de lideranças e igrejas, estava lendo uma mensagem do pastor John Piper sobre o tema, e aí ele abordou, por exemplo, o seguinte, que nós precisamos visualizar. Ele não está falando de imagens, adoração de imagens, nada disso. Mas o que ele está falando, nós precisamos visualizar a mensagem bíblica de tal maneira que nós, sempre que formos tentados pela exposição do corpo, vou colocar dessa forma, nós lembremos da exposição do corpo de Cristo na cruz. E isso é muito forte para quem é verdadeiramente cristão. Então, lembrar do sacrifício vicário, lembrar da obra de Jesus, lembrar da exposição de Cristo. E aí, quando isso acontece, automaticamente nós caímos em si, né, como seres humanos que são redimidos, temem a Deus, e nós rejeitamos essas coisas. Então, essa é uma das ferramentas e uma das ideias que ele dá, além da própria vida devocional, a você ler a palavra. Existe um estudo também muito interessante, que uma pessoa que lê a palavra todos os dias, ela melhora seu comportamento ético, moral, né? E ela passa a ter temor. E isso que a própria Escritura atesta, que é a consciência fortalecida. Então nós precisamos fortalecer a nossa consciência. Segundo aspecto, eu acho que nós precisamos moderar o tempo nas redes sociais. Eu não sei se todos têm conhecimento, mas também existe a inserção de algumas técnicas que são feitas para que você não perceba psicologicamente o tempo passar. Então, existe, por exemplo, a chamada tela flutuante. Então, aquela tela flutuante, ela foi feita para que você não percebesse a passagem do tempo. Antes, quando você virava de uma página da internet para outra, você marcava uma numeração. Aí, quando você assustava, você falava, já foi 50 páginas que eu rodei, está na hora de parar. Então, o que foi feito foi retirado a referência para que você não saiba quanto tempo você gastou ali. Então, nós precisamos entender que existem esses mecanismos tentando nos manter mais tempo ali e que nós precisamos estar ali apenas se precisarmos. Eu acho que essa é a grande chave. Não é não usar, não é proibir, não é uma teologia proibitiva nesse sentido, mas é uma teologia que diz, por que você está lá? Por que você está usando a rede social? Qual é o propósito de você estar ali? Você está ali para compartilhar a Cristo, para ter mensagens que edificam, ou você está ali como Davi passeando no palácio, na época que os reis deveriam ir para a guerra? Então, quer dizer, se eu estou, vamos dizer assim, à toa, né, naquele espaço, eu serei bombardeado por coisas que não deveriam estar ocupando a minha atenção. Então, eu acho que essa moderação, especialmente com os nossos filhos, medir o tempo e cuidar, né, nós precisamos trabalhar esses aspectos para preservar a nossa mente, a nossa saúde mental também, nossa saúde emocional, nossa saúde física, porque a superexposição também das redes sociais, da mídia, tem feito muitas pessoas apresentarem uma série de dificuldades. Como você bem falou, você quer saber de... Vou falar uma palavra que a maioria já sabe, é o contexto da desgraça em si, né? Se você entra na rede social hoje, você é bombardeado por aquilo que você consome realmente. E hoje, os cata-likes, eles fazem isso. Por exemplo, você vê lá a notícia que é muito polêmica, o pessoal faz aquilo lá para você ficar muito tempo ali, para chamar atenção e assim por diante. Mas isso é uma realidade que a gente não tem como mudar, né? Então é uma realidade daqui para frente. Então é dosagem. É dosagem. Muita gente está ficando com depressão, tá? A gente falo isso com probidade, porque já tive alunos que entraram dentro da minha sala com depressão, porque vai ver um comentário em uma foto, vai ver um like. Postei uma foto, deu 3 likes, 3 coraçãozinhos ali. Aí a pessoa desmonta. Ainda mais essa nova juventude, vou colocar de uns 12 a 18 anos mais ou menos. Muito fragilizado. Quando o senhor estava lá em Lucas do Rio Verde, o senhor tinha adolescentes lá, tinha jovens lá.
Como o senhor fazia, no caso, para orientar eles a serem mais fortes desse âmbito da rede social? É interessante, e até você falando isso, falando do reverendo Nelson, eu imagino que a participação dele deve ter sido sensacional. Não, o reverendo Nelson é um pastor de uma firmeza teológica, doutrinária e de muita ênfase nas suas posições, né? Bravo. Eu costumo brincar que o Nelson não ensina, ele prega, né? Em forma de ensino. E é um grande mestre, muito bravo, querido. Né? Ele não é bravo, não. Não. Vou entregar aqui. Não, né? Coraçãozão Quanto grande. mais durão assim, né? Mais mole o coração dele. Que legal. O Nelson, pastor, só queria abrir esse parênteses. O Nelson, pastor local, é uma coisa sensacional. Ele chega com aquele jeitão, né? De xerife, Van Diesel, gospel, né? E ele é um cara que é sensacional. Coração que você não imagina. Né? Mas é interessante o seguinte, eu lembrando dele, e eu lembrei também do Martyn Lloyd-Jones. Então, alguns pastores reformados, que eles dizem o seguinte, e nós precisamos considerar isso. O homem não mudou. Né? O que muda são os cenários e as formas como se configuram os dilemas humanos, que são essencialmente os mesmos. Se você pega, por exemplo, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai estar corrigindo justamente a espiritualidade dos likes, a espiritualidade da aparência, a espiritualidade que busca a aprovação humana, a espiritualidade que busca o público e não se pauta no verdadeiro Deus. Então, quer dizer, pessoas que oram nas praças públicas, né, visando ser vistos pelos homens, pessoas que fazem jejum e oração para terem assim um filtro do seu próprio rosto, né, abatido, tentando mostrar que são piedosos, né? Pessoas que às vezes quando vão numa visita a algum lugar, você fala, não, vamos comer. Ele faz questão de estar muito abatido e dizer, não, eu estou de jejum. Quer dizer, ele poderia ter ficado na casa dele, né? Se ele estava nessa consagração do jejum, que eu acho maravilhosa. Mas o ponto que eu quero dizer é o seguinte, Jesus ele vai trabalhar justamente o coração do homem. E o coração do homem, ele é pecaminoso. E nós buscamos uma aprovação dos homens. É interessante, o evangelho, é interessante que João, o apóstolo, ele descreve o sucesso segundo o mundo. E nós, muitas vezes, somos tentados e seduzidos pelo sucesso segundo o mundo. E a definição que João dá do sucesso segundo o mundo é fantástica. Ele usa 3 frases curtas, 3 sentenças curtas, que descrevem o sucesso segundo o mundo. Ele diz, do mundo são, do mundo falam e o mundo os ouve. E aí, quando nós pensamos nessas 3 sentenças, elas descrevem o sucesso de muitos que têm sido perseguidos por cristãos. Ou seja, pessoas que estão falando bobagem, estão falando mentiras, estão falando inverdades, né? Pessoas que estão sendo aplaudidas por uma multidão de pessoas por serem influencers, mas influencers que não influenciam para a verdade, para a causa de Cristo, para o bem ou para o bem comum, ou seja, e o mundo os ouve, ou seja, existe uma ampla adesão a isso. Então nós precisamos tomar cuidado no âmbito interno com a motivação errada para a espiritualidade, a motivação errada para o sucesso e o conceito de sucesso secular que nada tem a ver com o conceito de sucesso bíblico, que seria a fidelidade a Deus. Então, esse ponto, eu acho que ele é importante. Nós precisamos entender que, e aí o que eu falaria para os adolescentes da igreja é isso, cuida do seu coração. Por que é que você precisa do aplauso de pessoas? Por que é que você precisa de um filtro, de um joguinho, de um quiz, principalmente para as meninas, porque nas mulheres isso virou febre. Por que é que você precisa de um quiz para alterar o seu corpo, certo? Por um algoritmo, por uma inteligência artificial, para esconder a sua realidade atual do seu corpo, né? Já projetando uma imagem falsa para que as pessoas possam te aplaudir, sendo que ao final do dia você sabe que aquele não é seu corpo, aquela não é sua realidade do momento e você não recebeu um aplauso pela razão correta. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque essas coisas estão entrando, elas estão minando e elas estão afetando o coração nosso. E o nosso coração é uma fábrica de ídolos, como diz Calvino. E se a gente não cuidar, nós vamos sendo enredados por essas coisas, por essas tecnologias que não são más em si mesmas. Não podemos ter um ludismo contemporâneo,
que era a ideia da destruição das máquinas, né, lá no século XVIII, XIX, de aula de história, então vem alguma referência sobre isso. Então nós não podemos cair num ódio às máquinas ou à tecnologia, mas nós precisamos estar atentos, porque o ser humano é essencialmente o mesmo. Então o que eu diria para os adolescentes é o seguinte: sonda seu coração, né? O que eu diria para nós, igreja, sonda sua espiritualidade, né? O Martin Lloyd Jones, isso é antigo, na sua obra Pregação e Pregadores, ele já alertava sobre os pastores que pregavam sermões pensando na publicação posterior em livro. E aí ele falava o seguinte: não há nada errado em publicar livros a partir dos nossos sermões. O que está errado é quando eu começo a modelar o sermão, não pensando nas pessoas que vão ouvir a palavra que Deus tem a dizer, mas quando eu começo a modelar o sermão pensando na publicação editorial posterior. Ou seja, pessoas que estão modelando o seu conteúdo, estão modelando a sua mensagem, não mais preocupadas com o que Deus deseja, mas preocupadas com o reconhecimento que receberão. Quando o senhor falou algo interessante, a gente é muito a favor, principalmente nós, a gente já trabalhando nessa área de mídia, a gente é muito a favor da transmissão das informações culto para o externo. E com o famoso medo da cultura do cancelamento, o senhor sabe muito bem que hoje o pessoal tem muito medo dessa cultura do cancelamento. O que é a cultura do cancelamento? Você fala algo que uma minoria, essa minoria quem que é? Pessoas que não concordam com você. E o adolescente hoje, o jovem hoje que está nesse contexto, ele tem muito esse medo. E acaba que os pastores também, quem está ali, presbítero, pastor, tem o mesmo medo. O que o pessoal pode pensar se eu falar algo que algumas outras pessoas não vão concordar. E ele acaba se moldando ao pensamento da internet. Quando a gente pega uma realidade, é um desafio muito grande, que a gente pega uma realidade de uma igreja e coloca ela na internet, você está sujeito a tudo, infelizmente, a tudo. Só que você tem que ter o contexto. Você vai bater o pé e vai falar o que realmente é, ou você vai, não é bem assim que eu queria dizer, aí as retratações que eu sou totalmente contra. Porque assim, se você fala algo que está dentro da lei, se você fala algo que está dentro da própria Bíblia, que faz contexto, que você crê, que você prega para os demais, mas só que você modula para a internet, você está meio que encaminhando de acordo com o pessoal, para agradar 3, 4 pessoas que fazem um barulho lascado, e que acaba atrapalhando muito o desenvolvimento e o envio da mensagem de Deus pela internet. O senhor vê hoje a internet como um novo campo missionário? Não há dúvida que é um novo campo missionário. E para você ter uma ideia, a última declaração de Lausanne, eu mandei o link para vocês, tem um estudo de 180 missiólogos que tenha estudado o status da grande comissão, ou seja, os esforços da igreja em obediência à comissão de Cristo. E eles têm olhado, por exemplo, a realidade das redes sociais. Hoje, mais de 50% da população mundial está nas redes sociais, 76% da América Latina está nas redes sociais, 73% da América do Norte está nas redes sociais. Então é um valor muito alto, né? Mais de 60% na China, enfim. Nós temos essa realidade inegável que é um campo missionário. Agora, eu na minha tese de doutorado, eu ponderei algumas coisas sobre esse tema, não apenas sobre a internet e as redes sociais, mas sobre toda a nossa participação na esfera pública. O que nós precisamos entender é que a rede social, ela é uma outra mídia. Ela não é a igreja que está reunida para um culto público. Então, principalmente nós que transmitimos os nossos cultos e devemos transmitir, eu acho que seria inteligente e prudente nós fazermos a transmissão a live ao vivo. Depois, a gente retirar a live ao vivo, editar e publicar. Por que eu digo isso? Não é para transigir ou mudar de posição. Nós temos que pagar o preço das posições públicas da igreja. Se assim for necessário, sermos presos, assumirmos a condição. Há um caso, por exemplo, de um pastor
que ele apenas pregou com base em Provérbios que a vara da disciplina é necessária para os filhos e tudo mais. Um texto amplamente conhecido. Entraram lá, o Ministério Público conta esse pastor, caçaram os livros, apreenderam obras que ele publicou, um transtorno enorme. Vai chegar um ponto que para nós nos posicionar sobre coisas elementares da Escritura, nós vamos ter que... Agora, é importante, talvez, aí, apenas para evitar que haja uma desinformação, nós termos pessoas qualificadas para ir na esfera pública dizer, não, o que aquele pastor falou é o ensinamento de Provérbios, que é o ensinamento da igreja, de que a disciplina na vida dos nossos filhos é necessária. Ele estava citando um texto bíblico, ou seja, alguém precisa fazer qualificadamente esse trabalho de explicar para a esfera pública. Quando nós estudamos os pais da igreja, por exemplo, os primeiros pais da igreja foram os apostólicos. A segunda geração de pais da igreja, que são os grandes teólogos que iniciaram ali no cristianismo primitivo, nos primeiros séculos, eles foram chamados pais apologistas. E os pais apologistas, eles eram pessoas que entravam na esfera pública da sua época para desfazer acusações contra os cristãos. Por exemplo, você sabia que nós somos acusados de canibalismo? Nós somos acusados de canibalismo. Como? Ué, onde? Que contexto histórico, pelo amor de Deus? Quem que nos acusou? O Império Romano. O Império Romano acusou os cristãos de canibalismo porque nós dizíamos o seguinte, veja só, nós dizíamos que nós reuníamos para uma celebração chamada ágape e a gente bebia o sangue de alguém e nós comíamos o seu corpo. E aí as pessoas falam, é verdade, eu ouvi isso. Eles falam mesmo que este é meu sangue. Gente, é o sangue? Né? Aí está comendo a carne. Então surgiram críticos da igreja falando, olha só, esses cristãos, eles estão se alimentando de carne humana, estão fazendo sacrifícios humanos. E gente, pasmem, isso é extremamente uma desinformação, uma total falta de contexto da mensagem. Mas existem pessoas que pervertem as nossas falas, que distorcem o que nós estamos dizendo e tornam essas coisas inverdades. E por isso nós precisamos de pessoas como os pais apologistas. Eles iam lá na esfera pública da época e eles diziam, não, os cristãos eles celebram a morte e ressurreição de Cristo. Eles não mataram Cristo, Cristo morreu injustamente. Ele, na verdade, cumpriu o propósito de Deus. Deus, através do sacrifício de Cristo, né, ele estabelece uma nova e eterna aliança. E aí os pais apologistas escreveram tratados belíssimos. Então, eu estou citando um caso, mas poderia ter outros. Outra coisa, e assim essas acusações surgiam. Então, hoje, nós precisamos ter esse cuidado. Eu estou entrando num espaço público e alguém precisa ter uma fala qualificada para explicar para as pessoas o que nós verdadeiramente cremos, quais são os nossos valores e princípios. Uma vez feito isso, não transigir deles em nenhum passo. Nós temos que manter toda a firmeza e coerência, mas nós também temos que saber também que nós não podemos falar num espaço aberto, público, sem o devido cuidado para que não sejamos incompreendidos. Eu acho que aqui a igreja ela deu um salto muito grande, porque a igreja está cada vez mais atenta à mídia, à sociedade, à esfera pública, mas a igreja ainda precisa de uma qualificação maior para que faça isso de maneira sábia. Então, pessoas da área de comunicação, pessoas teólogos, né, pessoas do espaço público, precisam ter essa relação, né, para que nós façamos isso de modo que nós tenhamos plena liberdade para pregar a verdade do evangelho, doa quem doer, principalmente a nós, né? Mas nós tenhamos também a sabedoria do alto, né, para nós falarmos e, à luz de Atos 2, 42 a 47, nós contarmos também com a simpatia de todo o povo. O senhor falou algo que é recusável agora, esse apoio, né? Quando a gente fala em esfera pública, quando você fala realmente algo bíblico e você vai e você apanha, infelizmente, alguns irmãos cristãos ficam sozinhos nessa seara, né? Por exemplo, você fala algo, vou colocar aqui, adultério é pecado. Algumas pessoas começam a tirar
tira do Faz o contexto, recorte, vai postando e começa a falar. E aconteceu com alguns pastores, é até recente, não vou nem entrar nesse assunto, que esse assunto é desgastante, chato, porque você tem que ficar desmentindo, aí desmente, aí outra pessoa vai lá, faz outro corte, aí é um desgaste tão desnecessário que você fala assim, vai, deixa, fala o que quiser. Mas depois as pessoas que querem ver no contexto geral, falam assim, opa, não é assim, não é bem assim que a pessoa estava falando. Aí o que acontece? Alguns pastores se sentem sozinhos em questão jurídica. O senhor falou algo bem interessante. Tem alguém que fala assim, não, juridicamente falando, um apoiador, assim, um advogado bom, um conselho de advogado bom, fala assim, não é bem assim. Ministério Público, não é assim bem justiça, não é assim quem está fazendo essa acusação em nome de um determinado grupo, não é bem assim. Aqui tem esse contexto, religiosamente está falando aqui, está dentro desse contexto teológico bíblico. Quando estoura algo assim, e o pessoal meio que abandona quem está à frente, qual um conselho que o senhor daria para os irmãos que estão se sentindo sozinhos, batendo de frente a uma realidade igual a essa? Já há perspectivas que têm nos ajudado como igreja nesses tempos caóticos, né, das redes sociais e da internet. Então hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos duas associações que eu gostaria de citar aqui, que fazem um trabalho sério nesse sentido. Existe a ANAJURE, que é a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos. Essa associação ela é uma associação formada por juristas cristãos evangélicos que se uniram de diversas denominações evangélicas para trazer o seu conhecimento do direito e preservar os princípios constitucionais da liberdade religiosa. Então há esse movimento já. Isso você não sabia. E eles publicam já manifestos, eles fazem assessoria jurídica de situações concretas. Então nós já estamos tendo apoio. A cavalaria está chegando. Então você já tem movimentos nesse sentido, graças a Deus por isso, né? Então isso é um aspecto positivo, é uma bênção. A outra instituição que eu recomendaria é a BDR, que é a Associação Brasileira do Direito Religioso. Também ela existe e, inclusive, há um livro que foi publicado, que é um clássico na área, que aborda justamente esse tema do direito religioso. Né? Jean Regina e agora fugiu... São dois autores, depois eu cito aqui. Eu estudei esse livro na minha tese de doutorado, foi uma obra extraordinária. Então você tem... Hoje foi publicado pela editora Vida Nova. Então você já tem hoje uma orientação jurídica. E na minha tese de doutorado, eu estou fazendo a primeira pesquisa jurídica sistemática de tudo que existe na lei a favor do ministro religioso. Então é uma das contribuições que eu vou trazer na minha tese de doutorado, que além disso existe uma dimensão jurídica que nos assegura liberdades. Nós temos inúmeras liberdades. Então hoje nós não estamos desamparados nem pela lei, mas a falta de conhecimento faz com que nós venhamos a sofrer. Então nós precisamos realmente qualificar mais para que a gente possa ter esse direito salvaguardado. Não ficar apenas na questão assim de apenas dizer o mundo está contra nós, não há lei. Existem leis, nós já temos ganhos societários, de comunidade humana, de avanço legal, até porque as autoridades são estabelecidas por Deus também. Então, mas aí nós precisamos saber disso, nós precisamos trazer esse conhecimento e nós precisamos também qualificar a forma que a gente comunica. Agora, o que eu diria para você? Mesmo assim, nós percebemos um espírito avesso ao evangelho. Por exemplo, existe um movimento que eu estudei nessa área de teologia pública, que foi o movimento dos novos ateus. Você deve ter ouvido falar do Richard Dawkins, né? Do Ritchell. Então, alguns autores que eles se levantaram contra, né, a própria religião em si. A religião em si, para eles, é uma ameaça. E eles são extremamente intolerantes. Falam de tolerância, são extremamente intolerantes contra a fé. Então, essa ideia do radicalismo, ela não está apenas do lado da religião. O radicalismo está no comportamento que quer destruir o oposto.
destruir a existência do oposto. E a proposta do Evangelho não é essa. A proposta do Evangelho é que nós tenhamos a liberdade para comunicar o Evangelho, para anunciar a palavra, mesmo que seja com dano próprio, que é o martírio, é o testemunho, né? A palavra no original para testemunho é martírio, né? É martirel. E aí o que acontece? Esse testemunho tem que ser feito de maneira fiel, né? Mas nós precisamos fazer isso de maneira também sábia, porque Jesus nos ensinou essa sabedoria invencível que derrota a oposição. Se a gente for prolongar esse assunto, a gente vai ter umas 2, 3 horas de podcast, que é bom quando você está conversando com quem domina um assunto e a cabeça da gente vai abrindo, a gente vai entrando em outros contextos aqui que acaba prolongando. Eu sei que vocês querem ouvir mais assuntos que o pastor domina, e a gente sabe que o pastor tem um blog, né? Caso você queira entrar mais e ver um pouco mais do conteúdo do pastor Manuel, você pode... Eu ia falar Marcos de novo, ele ia me puxar a orelha. E o pastor Manuel, e você pode entrar no blog. Eu vou até deixar nas descrições do nosso vídeo, para que se você estiver no Spotify, Deezer e assim por diante, você pode ver na descrição, e você também estiver no YouTube, você pode ver na descrição. Se eu colocar aqui embaixo, vou colocar na tarjinha também aqui embaixo, depois eu vou pedir para o pastor falar o endereço do site, e você vai ter uma infinidade de artigos que você pode aprofundar dentro do conhecimento do pastor Manuel, né, pastor? Fala para nós o link certinho para a gente acompanhar. Maravilha, eu tenho um blog desde 2007, o blog se chama Horizontes Verticais. E o endereço é verticais.blogspot.com. Nesse blog você tem hoje 600 textos autorais, as minhas participações em debates, em podcasts, entrevistas, esboços de mensagem de sermão, resenhas de livros, artigos. Eu tenho um comentário devocional do Breve Catecismo de Westminster completo lá. Tem também devocionais do Palavra de Esperança, que é um devocional que eu escrevo, já está no devocional 270. Então, e a ideia é ele ficar contínuo, né? Então, são contribuições para a igreja, né? E eu dei uma retomada no blog de uns 4 anos para cá, então houve um aumento muito grande. Mas eu tenho esse blog desde 2007 por já compreender que esse espaço é para ser preenchido com a palavra de Deus e com recursos. E nós precisamos registrar a produção teológica. Então, passa lá se você quiser saber mais. E também eu queria citar o site do IBA depois, que é o iba.org.br. Você pode conhecer a instituição que eu sou diretor. É uma das instituições oficiais de ensino da Igreja Presbiteriana do Brasil, que ensina teologia reformada de qualidade. E nós temos professores qualificados que têm servido ao corpo de Cristo agora no âmbito do Centro-Oeste do Brasil. É um dos 3 institutos oficiais da IPB. Nós temos 11 seminários e nós temos uma instituição de pós-graduação que é o Andrew Jumper, que forma as nossas lideranças. Nesse contexto do IBA, como que o senhor vê o IBA hoje? Quais foram os desafios que o senhor encontrou? Quais serão os desafios futuros e como o senhor vai chegar e contextualizar melhor? Vamos repensar de novo aqui. O contexto IBA hoje, com as suas deficiências e seus auxílios, e qual é o IBA futuramente que o senhor imagina? Hoje e futuro, qual os dois? Hoje, o IBA, a gente assumiu o IBA num contexto de pandemia, de um contexto de dificuldades em alguns aspectos. Hoje o IBA está num momento de crescimento, vamos dizer assim. Nós temos hoje 10 a 12 extensões de teologia, procura constante, fila de espera, já tem fila de espera. Que benção. Aí nós temos hoje mais de 300 alunos, graças a Deus, no curso principal, carro-chefe. Não estou nem contando os cursos que nós oferecemos para as igrejas locais, que são os modulares breves. Há um pedido muito grande que existe EAD, mas há uma discussão a nível nacional da igreja, então nós estamos vinculados a essa discussão. Mas eu acredito que o IBA pode usar, nós temos um estúdio semelhante a esse montado lá no IBA. Eu acredito que o IBA, mesmo ele não tendo um curso EAD
continuando com o curso presencial, os recursos tecnológicos eles estão presentes hoje. Então nós temos hoje um canal do YouTube chamado IBA Class. E aí no IBA Class nós vamos oferecer recortes das nossas aulas, né, podcasts, né, áudios das aulas, para que os alunos tenham acesso. E nós também queremos que cada vez mais os jovens, os adolescentes, né, eles comecem a olhar para a teologia reformada com interesse e eles procurem as nossas instituições formativas, inclusive para servir na igreja local, ter um discipulado mais consistente e também ganharem ferramentas para a obra do ministério. Além do IBA formar missionários, evangelistas, plantadores, que é a sua missão primária, mas eu acho que esse papel de dar suporte à igreja, fortalecer as novas gerações, eu acho que o IBA ele se fortalece à medida que jovens e adolescentes começam a nos procurar, e já está começando a acontecer isso. Então havendo um interesse, realmente, se a gente for perceber, de um tempo para cá, a gente até vê pelos dados dos canais, das redes sociais, jovens entre 18 e 25, ao invés de ser o pessoal mais velho, é um pessoal mais novo que parece que está faltando alguma coisa para complementar algo na vida deles, né? Então está tendo um regresso para a igreja ao invés de ter uma saída em debandada. Mas pegando esse gancho para a gente ir para os termos finais, eu queria saber um pouquinho, acho que o pessoal ficou curioso saber o que é teologia pública e o que tem a ver a igreja com a teologia pública, como que eu posso aprender isso, qual o contexto hoje que nós podemos aprender sobre a teologia pública? Muito bem. A teologia pública como disciplina acadêmica ou tema acadêmico de estudo na teologia, ela é recente. Então nós estamos falando aí de uma teologia desenvolvida no século XX. No entanto, se você for pegar a ideia da teologia pública, que é a igreja dando o seu testemunho na sociedade, ela permeia toda a teologia. É aquilo que eu ouvi uma vez numa rede social, eu estou estudando teologia pública, aí o teólogo do outro lado falou, e que teologia não é pública? Né? Então, então, assim, todo termo que precisa de um adjetivo é porque ele já perdeu parte do conceito. Uhum. Então, a questão é que você passa a chamar de teologia pública, hoje, a teologia, pela seguinte razão. Porque devido ao advento do iluminismo e do modernismo, né, houve um processo de secularização e desencantamento do mundo. E dentro dessa perspectiva filosófica, sociológica, né, de movimentos mesmo, o que vai acontecer? A religião ela é meio que banida das decisões cotidianas, ela perde o seu status e espaço na sociedade e ela é relegada à vida privada da pessoa. É mais ou menos assim, tá bom, você pode ter a sua religião, contanto que seja lá na sua esfera privada, na sua vida particular, e você não traga isso para as discussões importantes do dia a dia. Então, esse tipo de abordagem que parece respeitosa, na verdade é uma abordagem que varre toda a confessionalidade e toda a expressão humana de espiritualidade e transcendência para o lixo, ou para debaixo do tapete. E o que acontece? Teologia pública, portanto, é a teologia que busca refletir e rebelar-se a isso, dizendo, não, a teologia verdadeira ela é o conhecimento da verdade bíblica e da palavra de Deus. E se ela é a verdade de Deus, ela precisa permear todas as áreas da vida humana. E aí entra o calvinismo. Quando essa discussão de teologia pública surgiu, se tem uma teologia que historicamente é pública em todos os seus termos, é o calvinismo. Porque você olha, Calvino em Genebra, Calvino revolucionou Genebra. Eu não sei se você tem dimensão do quanto. Se você tem hoje sistema financeiro moderno, né, nasceu na Suíça. Né? Se você tem hoje instituições como, por exemplo, o sistema de governo parlamentarista, você deve aos reformadores. Se você tem hoje, por exemplo, o federalismo
né? Você deve isso também ao pensamento da reforma. Se você tem o pensamento da divisão tripartite dos poderes influenciado por Montesquieu, você vai falar, mas isso é um pensamento francês. Mas só que Montesquieu partiu de uma premissa bíblica da depravação total, de que o homem é corrompido e, portanto, o poder precisa vigiar o próprio poder. Ou seja, ideias teológicas, elas nunca estiveram debaixo do tapete. Elas foram contribuintes do mundo que nós vivemos. Então, esse lugar que foi relegado à teologia não é o lugar da teologia. O lugar da teologia é o lugar que Jesus deu aos seus discípulos, sendo sal da terra e luz do mundo. Então, essa é um pouco da reflexão que a discussão da teologia pública traz. Outra questão também, não tem como falar de teologia pública e não falar de Abraham Kuyper. Abraham Kuyper foi o primeiro-ministro da Holanda, foi um grande teólogo sistemático e reformado. Ele foi alguém que fundou a Universidade Livre de Amsterdã. E essa universidade era livre em dois aspectos. Ela era livre no sentido de que o Estado não a dominava, a produção científica não pode ser limitada pelo Estado, é preciso haver liberdade acadêmica, mas também liberdade eclesiástica. A igreja também não pode impor uma agenda sobre a universidade, veja só. E aí o que ele propõe? Só que ele fala o seguinte, ao mesmo tempo que a universidade é livre, ela é livre da igreja e do Estado, mas ela não é livre de Deus, que é o soberano sobre tudo. Então essa universidade, ela precisa partir de premissas criacionais, premissas do Deus Criador, do Senhor da história. Ela tem a sua esfera de soberania própria, mas todas as esferas de soberania estão sob o Senhor de todas as coisas. Então, Abraham Kuyper também tem aquela frase famosa que não há 1 centímetro quadrado ou 1 metro da vida humana do qual o Deus soberano não diga é meu. Ou seja, todas as áreas da vida humana pertencem a Deus e Deus é o Senhor de tudo. Então, falar teologia pública, uma vez estabelecido o que é, inegável que nós temos muito a dizer sobre isso. Saiu na revista Time, há alguns anos atrás, há uns 15 anos atrás, as 10 ideias que estão transformando o mundo de hoje. E aí, quando aparecem os 10 ideias, pensamentos que estão mudando o mundo de hoje, na revista Time, um dos pensamentos que surge está escrito lá, calvinismo. Interessante, né? Ou seja, uma teologia pública que está entre as ideias que transformam o mundo de hoje. Então a teologia ela não está restrita a 4 paredes, ela não está restrita à esfera pessoal. E é interessante o seguinte, o que é o secularismo, o que é o naturalismo, o que é o ateísmo, né? É uma expressão religiosa também. É uma expressão de uma premissa pré-teórica de que a pessoa nega ele afirma algo sobre o transcendente. No entanto, essas áreas não são proibidas de expressarem a sua fé. Agora, você que crê no Deus verdadeiro, no Deus vivo, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, só você não pode. Isso aí é igual as crianças que estão brincando de pega-pega, né? E aí, na minha época, eu não sei como chama aqui, em Rio Verde, mas na época que eu brincava lá em Cuiabá, que eu era criança, quando chegava assim, você queria não ser pego, aí você fala, estou de figas. Acontece isso aqui também? Não, aqui é pique-pega. Não, mas quando você está de licença que não pode ser pego. Eu acho que aí, é isso mesmo. Aí eu falava, estou de figas. E aí é mais ou menos assim. Então o que acontece? Todo mundo pode expressar a sua incredulidade. Mas quando chega a hora do cristão expressar a sua fé, não, você não pode. Entendi. Aí, quer dizer, é contraditório. Então, nós não podemos nos adestrar e aceitar isso, mas só que você precisa, aí é que tem um ponto. Atos 17. Você vai ver o apóstolo Paulo lá em Atenas, né? Ele sabendo ocupar os espaços. Você vê Paulo na praça pública, né? Discutindo com os filósofos epicureus e estoicos. Você vê Paulo na sinagoga, sabendo ocupar o ambiente religioso conforme as regras da sinagoga. E você vê Paulo sendo levado ao Areópago em Atenas, que era o epicentro filosófico político de Atenas, e ele sabendo falar aos atenienses do Areópago todas as verdades de Deus. Então a questão não é a mensagem, ela foi a mesmíssima, mas é a questão de você ter a capacidade de articular essa mensagem na igreja, na praça e na academia. O Stephen Kirchner é um doutor com quem eu estudei, ele tem um artigo nessa área. David Tracy é um teólogo público americano, publicou nessa área. No meio reformado, né, nós temos
o Van Hooser, que ele publicou nessa área, o Pastor como Teólogo Público. Teologia Pública tem fomentado essa reflexão e trazido para o nosso meio. O senhor queima minha cabeça. Porque assim, já está no final de semana. E agora. O senhor me faz. Tem hora que eu dou a pedalada e. Não, né? porque assim, o senhor me faz viajar. Por quê? Quando o senhor está falando de teologia pública, me lembra muito de John Stott, que é o. Que ele tem. Como é que chama? Esqueci o nome do livro. Ouça o Espírito, Ouça o Mundo. Tem muitos livros dele. Nossa, muito. E ele fala sobre evangelismo, né? E falando sobre esse evangelismo, ele cita que... porque as pessoas não estão sendo mais evangelizadas como antes, mesmo alguém chegando assim e falando assim, olha, Jesus te ama, seja cristão. Por que as pessoas não estão se tornando cristãs? E ele vem e fala algo bem específico, que a pessoa que está falando sobre Cristo não vive Cristo. Exatamente. E isso veio bem assim nessa teologia pública, por quê? A pessoa, ela é cristã na igreja, mas não é cristã em casa. Mas não é cristã... Não, eu não falo cristã, eu falo comportamento cristão, que a pessoa fala assim, tem algo diferente dessa pessoa. Exatamente. Porque assim, hoje, quer um local muito difícil de ser cristão? Faculdade. Exatamente. Quando eu estava fazendo faculdade, tanto físico como digital, e aonde você vai, você terrivelmente é bombardeado. Em sala de aula, eu tenho que me policiar, porque se eu falar de Deus, eu posso ser processado e retirado de circulação. Você sabe muito bem disso. Uhum. Mas, de vez em quando a gente vai em algum outro local, alguém olha assim, já teve um aluno que chegou assim e falou assim, professor, você é crente? Assim, por quê? Não sei te explicar o sujeito. O cristão, ele tem que ocupar todas as esferas, mas não pode perder a essência principal, que é Cristo. Exatamente. Vamos encerrar? Porque senão a gente vai longe, o pastor tem que almoçar. Porque quando a gente está gravando aqui, depois do culto pela manhã, você está ouvindo isso de noite, de manhã, à tarde, porque isso aqui tem que ser atemporal. Mas a gente entrega tudo, porque eu gosto de entregar tudo como é que funciona. E já está quase aqui na hora do estômago corroer e o pastor falou assim, chega que eu quero almoçar. Mas pastor, para encerrar, para irmos para o final, quero que o senhor olhe para aquela câmera e fala o que vier ao coração do senhor, o que Cristo tocar e que realmente o senhor fala assim, isso é fundamental, como teologia pública, como ser cristão e como ser uma ovelha em meio a tanta dificuldade que temos. Amém. A palavra de Deus, meus irmãos, diz que o que Deus requer dos seus dispenseiros é que eles sejam encontrados fiéis. Então, a palavra-chave para nós aqui é fidelidade. Fidelidade no contexto em que você estiver. Então, eu tenho que ser fiel na igreja, eu tenho que ser fiel na praça pública, que é a esfera pública, eu tenho que ser fiel na academia, eu tenho que ser fiel na vida pública, eu tenho que ser fiel na minha família, tenho que ser fiel na minha casa. Nós somos chamados a viver em fidelidade ao Senhor que nos salvou, nos arregimentou. Se nós formos fiéis a esse Deus, a sua palavra, a verdade do Evangelho que nos transformou, nós vamos ser sal da terra e luz do mundo e, consequentemente, as pessoas vão louvar o nosso Pai que está nos céus por causa do testemunho da igreja coerente e fiel. Então, essa palavra eu deixo para vocês para dizer o seguinte, nada além disso que nós devemos. O Paul Freston, ele fala os outros 6 dias. Quer dizer, nós adoramos a Deus no domingo, então encontrar pessoas piedosas no domingo é muito fácil. Mas nos outros 6 dias é muito importante também que nós sejamos encontrados tão piedosos e tão fiéis, né? Então, é aquilo que você acabou de falar. Então eu diria para você o seguinte, que todos os dias sejam dias de consagração a Deus e de testemunho. E não tenha medo de testemunhar as implicações da sua fé, ainda que você pague algum preço temporário, porque aquilo que você já ganhou é de valor eterno. Muito bem, lindas palavras. A gente não pode encerrar sem agradecer quem apoia
todo esse material. A Zuculoto Transportes, muito obrigado ao pessoal da Zuculoto. É sempre parceiro, vocês sempre vêm aqui, a Zuculoto, sempre apoiando. A Manancial, fachadas, ACMs. Quero agradecer a vocês de coração, vocês sempre apoiam aqui. JR Carne, sempre aqui quando a gente precisa de auxílio ali, o JR Carne está sempre apoiando a gente também. E você, eu não posso deixar de te agradecer, porque realmente o pastor viu, quase 1 hora só para montar todo o equipamento. Depois de 3, 4 dias trabalhando, a gente está aqui firme e forte. Por isso que você fala assim, realmente, parece que esse povo tá um pouco cansado, tá com fome. Pois é porque é muita coisa para fazer, mas sempre a gente está aqui compartilhando o que vem ao nosso coração e compartilhando com os teólogos, os professores do IBA. Eu sei que você gostaria de ouvir muito mais, só que vai ter outras oportunidades e eu quero que você faça o que sempre você fez. Primeiro, aquela boa e velha pergunta. Você já estava com saudade dessa boa e velha pergunta, né? Primeira pergunta, já curtiu? Segunda pergunta, já compartilhou? E a terceira pergunta, já se inscreveu? Então tá tudo pronto para o nosso próximo encontro. Deus abençoe. Até mais.